Bom, meu nome é Maurício, sou cientista de dados lá na 3M. Eu vou compartilhar um pouco da experiência que a 3M passou e que eu tive também de contribuir para construir e estruturar uma área de analytics, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouco de quem sou eu, né? Qual que é a minha formação acadêmica, porque eu acho que vai ajudar a contar um pouco essa história. Eu sou formado em Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica pela Federal do ABC. Eu fiz uma graduação de sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras na Wayne State University, lá nos Estados Unidos. Depois eu fiz uma pós pela Unicamp, né, em mineração de dados complexos. Fiz o MBA aqui na FIA, de Inteligência Artificial. E também fiz um curso de extensão no INSPER. Minha carreira, né? Comecei um pouco fora desse mundo de analytics, né? Comecei como um estagiário de compliance num banco de investimento. Aí depois fui para os Estados Unidos, fiquei lá, participei, fiz um estágio de verão numa empresa lá em Berkeley, na Califórnia, que era bastante voltado para visão robótica no mercado de agricultura. Voltei para o Brasil, também trabalhei numa agtech aqui em São Paulo, né? E depois entrei na 3M, já estou há 5 anos na 3M dentro da área de analytics. Então, passei desde a parte de engenharia de dados até fazer interface com o negócio, né? Específico do mercado de healthcare. E depois estou na posição de cientista de dados para a América Latina. Então, na 3M, né, aprendi bastante e consegui participar da estruturação da área de analytics. Então, foi uma jornada aí muito grande e tem sido muito boa, tenho aprendido bastante. O que eu trouxe um pouco para hoje, né? Abordar um pouco realmente o que é analytics, né? Quando eu falo de analytics, um pouco do que é a aplicação, e depois uma abordagem realmente para uma estruturação e um planejamento estratégico de uma área de analytics para atender as demandas de análise de dados, atender as demandas seja de relatório, de algum estudo avançado, algum modelo que nem o Fernando acabou de trazer para a gente, de detecção de fraude e assim por diante. Então, dividi aqui em algumas coisas, né? Em clientes, pessoas, processos e a questão de estratégia, ferramentas e gerenciamento da mudança também, que é um tema extremamente importante para isso. Depois, falar um pouco da questão da jornada e execução, porque você precisa planejar, mas você também precisa executar para conseguir entregar os valores, as análises para os seus clientes. E que nem o Fernando já fazendo uma ponte, né, ele falou de questão de explicabilidade de modelo, é uma das coisas que eu abordo aqui um pouco em riscos, porque sim, realmente é um ponto que a gente precisa levar em consideração. E depois eu também falo algumas coisas, algumas ideias para mensuração de resultado, né? Porque com certeza você pode imaginar, né, que uma jornada dessa envolve realmente investimento e a gente precisa realmente também tem sempre isso em mente, né? As questões de quais são os investimentos, como que a gente está medindo os resultados, os benefícios que a questão de analytics, de ciência de dados e qualquer coisa, seja de business intelligence, traz para as organizações. E depois vou abrir para as questões aí, a gente acompanha no chat, em relação para conversar, fazer um bate-papo, conversar também, aproveitar se o Fernando está por aí, a gente conversa, o Paulo já entrou também, pode ser uma oportunidade. Vamos lá, né? Falando especificamente de analytics. O que é analytics, né? Eu gosto bastante de trazer exemplo de mercado, né? A McKinsey, que é uma consultoria estratégica, que ela fala, né? Adaptado de um artigo deles, que a questão analytics é realmente capturar insights e informações valiosas do dado, mas não só ter a informação do dado, é também igualmente importante
como que você usa essa informação para responder as perguntas de negócio e como, mais interessante ainda, você usa isso ao seu favor para se tornar uma vantagem competitiva em relação aos seus competidores. E aí, quando a gente fala de aplicação, né, existe milhares de aplicações. A gente pode falar na questão de marketing e vendas, até a questões de people operations, que é o tema que o Paulo vai trazer aí em seguida. Posso estar falando de questão de otimização de manufatura, de questão indústria 4.0, que já envolve análise de dados, em algumas predições de falhas de máquinas e assim por diante. Posso estar falando de logística, questão de processamento de voz, que a gente usa, tem o Google, a Alexia, que a gente faz as perguntas, questão de processamento de imagem, linguagem natural e assim por diante. Então, é um mundo muito amplo, né? Envolve também a questão de detecção de fraude, que o Fernando trouxe aí para a gente. E por que eu sublinhei aqui a parte de marketing e vendas? Porque é um pouco da onde eu tenho mais experiência e é um pouco aonde eu vou focar esse case que eu estou trazendo para vocês, essa abordagem para estruturação numa área de analytics. Com certeza isso é aplicado para todas as áreas, mas eu estou especificamente trazendo essa de marketing e vendas, porque é onde eu tenho um pouco mais de experiência. Então, beleza. Falando de estruturação e planejamento estratégico, né? Então, beleza, eu tenho, o investidor decidiu, beleza, vamos criar uma área de analytics, vamos trazer valor para o negócio, vamos transformar questão de operação e assim por diante. Mas como que eu faço isso, né? Então, vamos dividir aqui em clientes, em pessoas, processos e a questão de estratégia, ferramenta e gerenciamento de mudança. Eu acho que esse slide aqui consegue sumarizar bem essa questão do planejamento, né? Então, eu tenho aqui os pilares, né, que eu dividi a abordagem entre clientes, que vão ser as pessoas que vão efetivamente utilizar os meus relatórios, que vão ser as pessoas que vão efetivamente estar tomando as decisões com base nos dados e nas informações que a gente está disponibilizando para eles, que a área de analytics está disponibilizando para eles. E esses clientes, eles vão ter os seus objetivos de negócio, as suas questões, suas perguntas, seus problemas de negócio que vão responder e eles vão gerar as demandas. As pessoas, porque você vai invariavelmente precisar de um time para efetivamente fazer a analytics, entregar relatório, entregar análise para os seus clientes, e cada um deles tem as suas funções, suas expertises e suas responsabilidades. E a questão de processo, porque você vai precisar de processo técnico, porque você está lidando com dado, muita informação, então você precisa sim de processos técnicos robustos e você vai precisar também de processos de negócio. E eu deixo aqui a questão de estratégia, ferramentas, infraestrutura e gerenciamento da mudança, paralelo e transversal a todos esses 3 pilares aqui que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá. Vou abordar primeiro os 3 tópicos em cima que são transversais, né? Então, quando a gente está falando quais que vão ser as estratégias e as ferramentas que eu vou trazer para eu implementar, para eu criar, para eu fazer a estruturação de uma área de analytics. Então, primeiro eu preciso ter uma estratégia muito bem definida. Quando eu falo de estratégia, eu falo a estratégia também da própria área de analytics, ela tem que estar bastante alinhada com a estratégia da companhia. Então, se a companhia, por exemplo, ela é uma empresa de pequeno porte que está buscando crescimento e está buscando expandir faturamento, pode ser que a estratégia de uma área de analytics para essa organização, ela vai ser diferente de uma empresa que já é consolidada em determinado mercado e quer, talvez, está buscando otimização de custo, maximização de retorno de investimento e assim por diante. Então, é extremamente importante você entender
o que a sua companhia está buscando e como você se enquadra e conecta isso com a questão de analytics. E tem que ter sempre um alinhamento, né? Desde a parte da questão de diretoria, uma parte um pouco mais executiva, até quem está efetivamente executando, fazendo e trabalhando na parte operacional do negócio. E, principalmente, faça as perguntas corretas, né? Porque você precisa saber o que você está buscando responder e o que você está buscando entregar com analíticos, com uma organização desse tipo, para que você consiga garantir o sucesso. E ferramentas, porque baseado nessas questões estratégicas, seja da sua companhia, seja do mercado, ou seja nas perguntas que você quer responder, possa fazer sentido determinadas ferramentas e não outras. Pode ser uma empresa que já tem bastante parte da sua operação utilizando o Google Cloud Platform. Então, pode ser que para essa empresa faça mais sentido, talvez, utilizar algumas ferramentas do Google Cloud Platform. Uma outra empresa já utiliza muito forte a suite da própria Microsoft. Então, pode ser que para essa empresa faça mais sentido utilizar todas as ferramentas do Power Automate, Power Apps e assim por diante, até o Power BI da Microsoft. Então, entender realmente a questão estratégica, isso também vai ajudar você a definir qual que é as ferramentas que você pode utilizar para fazer analytics. E eu também não limito apenas em questões de ferramentas e desenvolver a questão de analytics interna. Pode ser que por decisões, por motivos estratégicos que eu estava discutindo até agora, faça mais sentido você terceirizar parte de determinada operação. Talvez você quer alguma coisa um pouco mais rápido em questão de atingir o objetivo com as questões de analytics. Então, pode ser que talvez alguma ferramenta que já existe de prateleira, que eu costumo dizer, que é um pouco mais plug and play que tenha no mercado, pode ser que isso também atenda às suas necessidades. E a questão de gerenciamento da mudança, né, que também é um daqueles tópicos que eu coloquei como paralelo. Então, para implementar, fazer a implementação, a estruturação de uma área de analytics, com certeza uma mudança desse tipo vai gerar impacto nas pessoas e vão ter pessoas, na verdade isso é natural do ser humano, né, existem estudos que fazem só essa parte da gerenciamento da mudança. A gente tende às vezes, ser um pouco resistente no começo à mudança. Mas depois a gente vai começando a ter um pouco mais, ter uma visão maior, vai criando esperança, e depois você passa para a fase de engajamento ao longo do tempo. Então, por isso que é extremamente importante a questão de mapeamento de stakeholders, porque você vai ter fornecedores, você vai ter clientes, que eu vou discutir bastante ali no próximo slide, e cada um deles reage de um jeito. Você vai ter pessoas que vão abraçar bastante essa mudança de analytics e vão ser embaixadores dessa transformação dentro da sua organização, mas pode ser que você tenha pessoas que às vezes ela é um pouco mais resistente a esse tipo de mudança e faz parte do comportamento do ser humano. Então, você tendo isso bem mapeado, você consegue direcionar a sua comunicação para cada uma dessas pessoas e garantir que você tenha a execução da estratégia. Aí, entrando naqueles pilares que eu tinha abordado, né? Porque agora eu falei das questões que eu vejo que é um pouco mais transversal, e agora eu vou entrar naqueles 3 pilares, sendo o primeiro clientes. Então, o que é extremamente importante, né? Você entender quais são os objetivos dos seus clientes, quais que são as perguntas de negócio que eles precisam responder. E porque, no fim das contas, isso vai gerar demanda, né? Então, é muito interessante porque, por exemplo, conectando um pouco com a questão de estratégia e trazendo um pouco aqui para a visão de cliente. Então, vamos imaginar que determinada companhia, ela está Brasil e ela foi tá buscando expandir mercado na América Latina e assim por diante. Então, vamos conversar com, eu que sou um pouco mais da área de vendas, vou trazer um exemplo, posso conversar com pessoas que sejam gerente de vendas.
Então, gerente de vendas que esteja numa estratégia de expansão de faturamento, de buscar novos mercados, quais que são perguntas e necessidades que esse cara vai ter? Provavelmente esse cara ele vai estar interessado em buscar novos leads, quem que são os potenciais clientes para a marca dele, é, quais que são os produtos que os clientes compram para que ele possa fazer uma estratégia de go-to-market para aquele mercado que ele está atuando e assim por diante. Mas, por outro lado, se você conversa com um gerente de vendas que está atuando em determinada região, e vamos imaginar que um competidor que não atuava no seu mercado naquela região decide começar a trabalhar especificamente, começar a fazer negócio naquela sua região. Então, se você conversar com esse mesmo gerente de vendas, provavelmente a pergunta que ele vai te fazer vai ser diferente. Ele vai estar interessado mais em alguma coisa de questão de gerenciamento de pipeline, como que ele garante que a taxa de conversão de questão de pipeline, de relacionamento de cliente, oportunidade dele, seja mais efetiva. Então, você está vendo como que o mesmo usuário, que é, na verdade, um gerente de vendas, para fazer para dar um exemplo, pode ser que ele tenha perguntas diferentes por conta de estratégias diferentes, que seja o que está acontecendo no mercado, seja o que está acontecendo com uma empresa e assim por diante. Trazer, por exemplo, também um pouco interessante, né, que eu falei que é importante todos os níveis da organização estar bem alinhados, né? Vou trazer um exemplo que não é muito do meu dia a dia, mas vamos imaginar que o meu cliente seja um gerente de logística. Então, provavelmente, a métrica ou o KPI que esse cliente, que seria o gerente de logística, está interessado, ele vai ser diferente do que o cara que cuida da parte de vendas. Então, provavelmente, ele vai estar interessado em alguma coisa de questão de OTIF, alguma coisa que meça essa questão de efetividade, da questão logística e assim por diante. Mas se você vai para um nível um pouco mais acima, qual que vai ser a pergunta, por exemplo, de um diretor de logística? Vai ser, beleza, como que está meu OTIF, mas quais que são as ações que o meu time está fazendo para poder trabalhar em cima desses números e melhorar a questão do OTIF? E se você vai para um nível mais abaixo da questão da gerência desse exemplo de logística, pode ser que a necessidade de demanda vai ser realmente ir no detalhe de quais que são os pedidos que estão atrasados, quais que são as razões daqueles pedidos específicos que estão atrasados, e para poder atacar e efetivamente resolver o problema. Então, você tem diferentes clientes que estão interessados em diferentes respostas de negócio, e isso pode fazer com que uma abordagem interessante é você criar produtos com base no perfil do seu cliente. Então, é muito importante sempre entender qual que é a pergunta de negócio que o seu cliente precisa responder. Falando um pouco, né, de pessoas, porque você vai precisar de pessoas para efetivamente construir e estruturar uma área de analytics. Então, aqui eu estou falando, né, do começo, né, de uma área de analytics. Inclusive, eu trago aqui a parte de cientista de dados, mas talvez essa não seja uma posição vital para a estruturação. Ela é interessante quando você já tem um nível de maturidade de dados, de processos, relatórios, mas as pessoas cruciais para você conseguir a estruturação de uma área de analytics, ela é o engenheiro de dados e o analista de negócio. E aqui um pouco, né, quais que são as competências técnicas e responsabilidades que esses dois perfis que deve ter, né? Então, o engenheiro de dados, ele vai ser um pouco mais focado, geralmente, em alguma ferramenta de ingest, seja a questão de SQL, para fazer algum storage, armazenamento, transformação de dados. Ele precisa entender muito da questão de modelagem de dados, seja ela modelagem um pouco dimensional ou relacional, dependendo de qual abordagem que você está indo e assim por diante. Ele tem que ter uma boa lógica. Essa pessoa vai ser responsável por coletar os dados, criar
as questões de pipeline, de ingesta de informação, transformação de dados, e a questão de governança também dessa informação. E o analista de negócio é a pessoa que vai fazer um pouco mais a ponte com aqueles clientes que eu acabei de falar agora anteriormente. Ele vai entender quais são as necessidades, essas perguntas de negócio que o negócio quer responder, e priorizar esses projetos e desenvolver soluções, relatórios e análises para auxiliar a interface do negócio, auxiliar o negócio. Então, como esse cara, ele vai ser um cara que faz interface realmente com o negócio, ele vai ter uma questão de entendimento de negócio, já é uma skill um pouco mais forte, a questão de gerenciamento de projeto para fazer essa questão de priorização de demanda e assim por diante, junto com a área de negócio. E o cientista de dados, ele vai trazer um pouco mais de bagagem estatística, mas ele também precisa de conhecimento de negócio para poder resolver esses problemas que a área de negócio vai levantar. E aí ele vai ser responsável geralmente por alguma análise exploratória, algum desenvolvimento de modelo, como, por exemplo, o exemplo que o Fernando trouxe, né, de modelo de detecção de fraude, é o cientista de dados que vai ser responsável por fazer esse desenvolvimento. Aí existem também outras posições que, como talvez um engenheiro de machine learning, algumas outras posições desse tipo, mas eu vejo que para a estruturação, com base na experiência que eu tive aí, realmente essas duas posições aqui são as mais necessárias. Conforme você vai ganhando maturidade, necessidade, a própria área de negócio vai sentindo que precisa de um cientista de dados para trabalhar com esses temas. E aí, processos. Eu dividi em processos técnicos e processos de negócio. Então, quando eu estou falando de processo técnico, né, eu vou precisar realmente definir os processos de integração de dados. Vou precisar saber aonde que está a minha informação. Está no RP da companhia, é um sistema de CRM, estou trabalhando com algum dado de digital, então vou ter que integrar com alguma API de Facebook, com alguma API do Google e assim por diante. Então, eu preciso saber aonde estão esses dados para eu ter condição de integrar e definir os processos para fazer o consumo, a transformação e a disponibilização dessas informações. E eu preciso de uma modelagem de dados. Então, se eu vou para fazer alguma coisa, trabalhar com Tableau ou Power BI, que vai ter uma abordagem um pouco mais dimensional, então é extremamente importante você ter uma boa modelagem de dados robustas, porque, no fim das contas, é tudo isso aqui que vai sustentar os seus relatórios, vai sustentar as suas análises e assim por diante. Questão de governança é extremamente importante. Aqui eu coloquei documentação dos fluxos de dados, mas, na verdade, é um pouco mais além, né? Eu deveria ter corrigido aqui, porque eu preciso, sim, ter os meus fluxos de dados documentados, mas não é só isso, né? Se eu tenho uma boa documentação, um metadado de tabela, de quais são as tabelas, quais são as métricas, talvez, que eu tenho desenvolvido no dataset, quais que são as regras de negócio que essas métricas têm aplicadas. Então, isso você consegue muito mais fácil escalar e também transmitir conhecimento, né? Compartilhar, novas pessoas entram no time, o mercado aí, provavelmente, como a gente estava falando, o mercado está muito aquecido nessa questão, então existe sim uma disputa por talento do mundo de dados. Então, se você tem tudo muito bem documentado, essa passagem, transferência de conhecimento, ela é um pouco mais fácil. E a questão de você ter um gerenciamento para fazer os deployments em produção. Então, você está sempre desenvolvendo a área de negócio, pedindo novas métricas, pedindo novas integrações de dados, ao mesmo tempo que você precisa integrar e entregar para eles essas informações e esses dados, você também precisa garantir que você nada quebre, né? Nenhum processo que já esteja rodando não dê problema e você não comprometa a operação da sua própria área de analytics.
Então, também é interessante ter uma gestão. Questão, quando a gente fala, né, já coisas mais maduras, que nem eu falei, né, engenheiro de ML Ops, provavelmente já vão ser caras que já vão vir para pensar essas questões, né, de deployment de modelo mais automático em produção, mas você não precisa pensar muito complexo nesse primeiro momento, você precisa garantir que você tenha uma governança. E falando de processos de negócio, você precisa ter um fluxo para receber essas demandas, né? Agora o mundo é um pouco digital, mas antigamente, né, que eu estou na 3M há 5 anos, as demandas às vezes começavam em conversa do corredor, tomando um café e assim por diante. Mas então é importante você realmente ter um fluxo para você receber essas demandas, para você ter uma condição também de você entender com o negócio e você priorizar, você ter uma metodologia. Porque, olha, nesse momento eu vou conseguir atacar esse projeto e não esse, por conta de X, Y e Z motivos. Então, também é importante você ter essas questões de fluxo muito bem definida para você priorizar e executar. E aí, um pouco, né, você fez o seu planejamento, pensando nessas diversas frentes aí que eu trouxe, mas beleza, existe uma jornada e precisa efetivamente executar. E qual que é a jornada, né? Você vai começar aplicando ciência de dados direto? Muito difícil. Pode ser que alguma situação ou outra você comece, mas muito difícil. Por quê? Você precisa garantir uma base fundacional e estrutural muito bem feita para que você possa caminhar sentido a ter relatórios, dashboards que respondem a alguns números, alguns KPIs, algumas questões específicas de negócio, para depois você conseguir caminhar para algumas estratégias, né? Para análise mais avançada, novos, pensando em ter modelo em produção e assim por diante. É claro que cada caso é um caso, né? Tudo depende também da estratégia, mas geralmente uma jornada não foge muito disso. E essa imagem aqui ilustra muito bem, né? Porque o caminho, às vezes o tempo ele vai estar um pouco nuvem, né? Um tempo escuro, é difícil, as coisas não é totalmente sempre muito fácil, mas muitas vezes você precisa da chuva para florescer e colher flores ao longo do seu caminho. Então é uma jornada difícil, mas ao mesmo tempo é uma jornada muito legal e eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito. E beleza, existe diversas, uma pancada de metodologia no mercado. Não conheço todas, nem pretendo conhecer, e cada uma tem a sua especificidade. Existe Agile, existe Scrum, que eu nem sei se é a mesma coisa, para ser bem sincero, eu nunca entendi muito a respeito disso, mas existe algumas metodologias. Mas eu acho que o mais importante é você pensar grande, pensar em soluções que atendem e que sejam escaláveis, que tenham governança, mas você tem que ir executando em passos pequenos, né? Não adianta você querer abraçar o mundo já na primeira oportunidade, você não vai conseguir. Mas se você vai construindo pedacinho por pedacinho, né, correndo, dando um passo de cada vez, a gente vai conseguindo alcançar os nossos objetivos. E uma coisa muito importante é a questão de seja ágil, porque aí a questão, não entendo tanto, né, já falei, mas a metodologia Agile, ela fala que se o seu cliente precisa ir do ponto A ao ponto B e ele te pede uma Ferrari, e você iria demorar 3 meses para entregar essa Ferrari para ele, a metodologia Agile tenta mudar um pouco o conceito e fala assim, olha, em vez de eu ficar 3 meses sem te entregar nada, eu consigo em 2, 3 semanas te entregar uma bicicleta, que você já consegue ir do ponto A ao ponto B mais rápido, depois eu posso passar para uma moto, conseguir melhorar, dar mais conforto para o cara através de um carro, até chegar no produto que ele pediu. E pode ser que o produto que que o seu cliente pediu no começo, não seja o que ele realmente precisa. Porque se você vai fazendo essas pequenas entregas, ele vai conseguir ver que
pode ser que ele pediu uma Ferrari, mas no fim das contas ele gostou quando você começou a entregar uma bicicleta para ele, e ele quer alguma moto Harley Davidson para ele fazer o caminho dele, e pode ser isso que seja o que mais atende a necessidade dele. Então, se o cliente pediu algum relatório, alguma coisa, e você tem já algumas informações integradas e um dataset bem robusto, bem documentado, você consegue fazer algumas entregas em períodos curtos para ele, e ele vai, e consequentemente você vai fazendo o change management desse seu cliente, né? Você vai ganhando ele, vai trazendo ele para o seu lado, e assim por diante. Falei, né, que um pouco, né, do caminho, mas o que é bastante importante também, né? A gente ter sempre em mente quais que são os riscos dessa jornada, né? De trazer, de criar uma área de analytics e entregar valor para os clientes, e também depois como medir um pouco de resultado. Um pouco dos riscos, existem alguns outros aqui que eu não consegui trazer aqui, mas esses 3 aqui eu gostaria de conversar com vocês, que primeiramente, a questão de privacidade, que hoje, aqui no Brasil especificamente, mas isso não é só no Brasil, você vê na Europa também um movimento na verdade começou na Europa, né, de proteção aos dados dos clientes e assim por diante, também nos Estados Unidos, que é a LGPD. Então, você precisa garantir que você esteja de acordo com as questões de LGPD, que você esteja coletando os dados que é realmente necessário para aquelas análises, os tipos de dados, que se você vai envolver dado de pessoa e assim por diante, que você tem o consenso dessas pessoas, e tem uma série de questões que tem que ser levado em consideração. Não sou nenhum especialista realmente em LGPD, mas é sempre importante você trabalhar muito próximo da sua área de legal, da sua área de jurídico, compliance, por questão dos riscos de LGPD, porque inclusive envolve riscos reputacionais, né? A questão de segurança, tá, dos dados, porque o que você precisa sempre ter em mente? Que você garantir que as pessoas corretas tenham acesso aos dados que elas deveriam ter acesso. E você tem uma segurança de acesso em cima disso. Então, por exemplo, se a gente está pensando em ter alguns relatórios com informação, seja de venda, seja de alguma questão de portfólio de produto, de OTIF, que nem eu citei no começo, a pergunta é, aquela pessoa, ela deve ter o acesso àquela informação? Qual que vai ser um gerenciamento que eu vou ter para essa questão de segurança de acesso? Qual que é a minha política em cima disso, sabe? Vou pegar a aprovação do chefe dessa pessoa, vou pegar qual é o mais tipo de aprovação, qual que é a regulação que compete a esses dados, qual que é a vigência daquele acesso e assim por diante. Então, é uma questão de segurança, é muito, muito importante. E a questão que o Fernando estava trazendo aí, né, que é quando eu estou falando de algum modelo de previsão de fraude, algum modelo que faça qualquer tipo de realiza alguma predição que alguma pessoa vai tomar alguma ação em cima daquilo, é muito importante você ter a questão de transparência do que o modelo tem aprendido, né? Garantir que você trata corretamente as questões de viés e assim por diante, garantir uma transparência com que o modelo aprende. Aí existem ferramentas, né? O Chap Values, que o Fernando trouxe, tem também o Feature Importance dos modelos e assim por diante. Porque pode até mesmo, inclusive, que eu seja questão de algum órgão regulatório que regula aquele mercado que eu tô atuando. Pode ser que eu seja uma empresa que faça questão de seguro, então eu vou fazer uma apólice de seguro e assim por diante, vou cobrar essas questões dos meus clientes, mas pode ser que tenha alguma regulamentação muito forte em cima disso. Então, é importante realmente você ter transparência com seus modelos, com modelo de dados, modelo de ciência de dados,
de previsão e assim por diante. E a parte bem legal, que você também consegue colher os frutos, né? Tem essa matriz aqui se eu não tenho nada, é da PwC, que eles conseguem dividir bem a questão de investimento e retorno em coisas que são tangíveis e intangíveis. Então, o que eu estou falando, né, quando eu vou fazer investimento, eu vou ter que ter recurso, seja para comprar computação em cloud, seja para fazer o meu próprio data center, seja para ter as licenças dos softwares que eu vou precisar, ou vou para a questão open source e assim por diante, mas eu vou ter investimentos tangíveis e em coisas que são intangíveis, né? Porque no fim das contas o dado já existe muitas abordagens no mercado fala que é tratar o data as asset, né? Que é o dados como um próprio ativo. Então ele também é um capital intangível que a companhia tem, né? Que é um investimento. E a questão de treinamento e desenvolvimento que você pode pagar pelo treinamento e desenvolvimento, né? Mas se você desenvolver o treinamento e competências na pessoa, isso é um investimento. E a questão de retorno, né? Às vezes é difícil mensurar qual que é o retorno de um projeto de analíticos. Alguns é bem tangível e bem straightforward, né? Você está falando, beleza, que determinadas pessoas demoram... você tem um processo que envolve, não sei, alguma questão com nota fiscal, alguma digitalização, alguma coisa assim por diante, e você pretende otimizar esse processo. Então, você consegue otimizar tempo, você consegue, às vezes, reduzir os custos em relação a isso, então também daria para ser bem mensurável. Às vezes, você consegue melhorar a qualidade daquele processo e produtividade dos seus funcionários e, inclusive, aumentar faturamento. Se você está trabalhando com algum projeto com lead, buscando novos clientes e assim por diante, você conseguiria medir esse impacto direto na questão do faturamento. E retorno, também um pouco intangível, eu coloquei aqui como melhora de experiência, né? O que deixei bem amplo. Por quê? O que é melhora de experiência? Eu posso estar falando da melhora de experiência realmente do meu cliente, que compra o meu produto e utiliza, então eu estou aplicando algum processo, isso vai melhorar a satisfação dele, mas também posso estar falando melhora de experiência dos meus próprios funcionários que vão buscar melhoria de processo e assim por diante, você vai conseguir entregar as coisas um pouco mais ágeis. E se você desenvolver a questão de talento, que está um mercado muito quente na questão de análise de dados, então se você consegue desenvolver e proporcionar uma boa experiência, você consegue, consequentemente, também melhorar a sua retenção de talento. Então, também pode ser alguma maneira de mensurar os projetos de analytics. E aí, mais importante, né, que talvez nem sempre a pergunta certa, no caso do Fernando, aí é um caso muito específico, porque é a questão de fraude. Então, aí, talvez esse meu exemplo aqui não é muito bom, mas porque é um caso bem específico. Mas, em vez de sempre buscar 100% de acuracidade, talvez como buscar maximizar esse retorno do investimento. Então, utilizar o modelo, utilizar a análise de dados como uma ferramenta para você melhorar e maximizar o seu retorno. Aí, gostaria de abrir para questões, não sei se eu dou uma olhada aqui como que vai ser, se eu entro e dou uma olhada na live do YouTube, como que vai ser, mas queria abrir para as questões, perguntar, também coloco aqui novamente o meu e-mail, se alguém tiver curiosidade de entrar em contato, quer saber de alguma parte um pouco mais específica. Claro que tem a questão, né, da 3M, que é onde eu trabalho, tem a questão de respeitar a política e tudo mais, mas eu gosto muito desse assunto e acho que é um assunto muito valioso aí para compartilhar. Com certeza. Muitas perguntas para você, Maurício. Arrebentou! O Maurício arrebenta, todo mundo comenta. Lá, 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 vida até esquenta. O Maurício arrebenta, todo mundo comenta. Balou aqui, muitas perguntas para você.
Mas Ué, bora antes lá. de Não, ó, fazer não, as não quer perguntas, dizer que eu eu quero... também sei Oi? responder tudo, né? Não quer dizer também que eu sei responder tudo. Como eu falei, eu também aprendo com o pessoal aqui. Então, muito importante. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vão embora agora, o Maurício não vai falar com a gente. Não vão embora desta live, por favor. Quero deixar um beijo especial aqui para alguns colegas, tá? O William Ramos, que se conectou comigo pelo meu LinkedIn. Um beijo para você. Você estava fazendo a palestra, eu conversando com alguns colegas lá no LinkedIn que estavam gostando muito, elogiando. O William Ramos, se estiver ainda por aí, manda um oi. Pessoal, atenção, ó, o Labdata, a Elisa, que está na retaguarda, acabou de colocar o Forms. Por favor, preencher esse Forms para que vocês ganhem o certificado de participação nessa super palestra do Maurício, hein? Por favor. A Elisa colocou agora preencher aí, enquanto eu vou fazendo aqui os agradecimentos e depois eu vou ler as perguntas. Então, William Ramos, se estiver por aí, me dá um oi. Grande satisfação estar contigo aqui. Rafael Taranto, prazer aqui conectar com você para o meu LinkedIn. Márcia Souza também estava conversando comigo e gostando. Quem não se conectou comigo pelo meu LinkedIn quiser, fique à vontade. É lá que saem as informações oficiais, as bolsas gratuitas, os minicursos, bem legal. O Rafael está aí. Lembrando que todo mundo, viu, Maurício? Avisa teu pessoal lá que participar de pelo menos uma palestra vai ter direito para concorrer. Eu vou sortear 50 bolsas, tá? Vai ter uma maratona, 50 bolsas para um curso de 8 horas de duração e analíticos para iniciantes, sabe? O primeiro curso. Então, quem está gostando, né? E não quer fazer nenhum investimento, ok, o Labdata não é só vender curso, tá? A gente traz muito conteúdo gratuitamente o ano inteiro, tá ok? Então, aqui deixando esses beijinhos e esse recado. Agora vamos para as perguntas para o Super Maurício. Você está preparado? Rufam os tambores. Bah, 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 bah. Diretamente da 3M para a live. Vamos lá. É que foi tanto comentário, tanto gostei que subiu lá para cima. Peraí. Aqui. Andressa Mello. Primeira equipe, primeira pergunta. Boa noite. Tudo bem ela falar com você? Retomando o tema de equipe de dados, você pode falar um pouco mais sobre o papel do designer de dados? Beleza. Eu entendo, uma excelente pergunta, e inclusive, eu tinha pensado em trazer naquele modelo ali, que eu vou voltar lá, porque acho que fica um pouco mais fácil. Isso, melhor, porque foi lá naquele momento que a pergunta chegou e eu não quis te interromper, que você estava num raciocínio tão legal que eu não te parei, tá? Eu pensei, inclusive, sim, em trazer aqui o papel de... Na verdade, eu ia colocar como arquiteto de dados, mas eu entendo que é realmente a gente está falando mais ou menos da mesma posição. E para a questão de estruturação, essa função ela é também muito importante, e essa função ela vai ter um pouco mais de responsabilidade de desenhar a questão de modelagem. Então, aqui o engenheiro de dados, ele, nesse meu caso aqui, né, eu coloco mais como uma questão de coletar, integrar e fazer a manutenção dos pipelines de governança, mas se você tem um arquiteto, se você conta com um arquiteto na sua equipe, vai ser essa pessoa que vai fazer o desenho do seu modelo relacional ou dimensional, se for o seu caso, as suas patas, as suas dimensões, como que vai entrar a questão de, não sei, padrão de nomenclatura de coluna, padrão de nomenclatura de tabela, o que cada tabela significa e assim por diante. Então, aí você consegue passar toda essa parte de gerenciamento da modelagem específica, né, do ponto de vista de BI falando, para um arquiteto de dados. Maravilha, super, Maurício. Muito bem. Obrigada pela resposta. O Vitor Melo deu boa noite. Agora o Igor Nunes. Cara, sensacional! Ele colocou assim para você. Você colocou nos slides todas as dores que a gente sente no dia a dia por conta de falta de estrutura. Só fez aqui uma frase bonitinha para você. Aí, na sequência, ele te faz uma pergunta, tá? Maurício, dentro da área de analytics, vocês experimentaram diferentes tipos de gestão para desenvolvimento de projeto. Tem uma visão de qual tipo se enquadra melhor? Difícil essa pergunta, hein?
É Que difícil, tipo né? se enquadra Porque melhor? aqui que eu falo, né? Que existem diversos tipos de metodologia no mercado, né? Mas cada caso é um caso. Depende também muito do tamanho da equipe. Por exemplo, se você tem uma equipe muito grande, pode ser que faça mais sentido você ter uma questão de gestão um pouco mais bem definida. Mas se você tem uma equipe um pouco menor, então talvez fique um pouco mais fácil para essa flexibilização e entrega dos projetos. Eu particularmente, eu gosto não gosto muito de seguir metodologia ao pé da letra, eu particularmente falando, né? Eu acho que convém você buscar pontos que são interessantes e adaptar ao seu dia a dia, sabe? Mas essa questão de trabalhar com sprint, com objetivos para entregar ao longo de pequenos períodos, me parece uma abordagem bastante interessante. Perfeito, Maurício, ótimo. Muito bem. O Taranto falando aqui. Rafael de Taranto. Sou analista de dados e tenho praticado o exercício de elaborar em todas as tasks as perguntas de negócio a serem respondidas. Tem agregado demais. Ótimo, parabéns, Taranto. Ana Lúcia, que legal, concordo, é necessário a chuva para florescer. Olha que poesia. É necessário a chuva para florescer. É mais ou menos por aí. Muito bem. O Bruno Pereira falou, eu quero uma Harley. Eu também quero. Eu também quero uma Harley Davidson aqui para mim. Muito bem. Bruno Pereira falando. Uma pergunta agora. Como é a interação da sua área com o negócio nos projetos? É consultiva ou é mais no intuito de atender a demanda solicitada? Maurício? Essa é uma pergunta aí bem interessante. Eu acho que o ideal... Aí eu vou falar Maurício falando, né? Eu gosto bastante de abordagem que consultorias utilizam para resolver os problemas de negócio. Então, Maurício falando, eu gostaria que sempre que as abordagens fossem mais consultivas, mas nem sempre isso é possível por conta de N fatores, porque às vezes eu tenho uma reunião, alguma coisa, a pessoa precisa de determinado relatório, de determinado número, então às vezes se atua um pouco mais no calor da necessidade e da urgência. Então, na verdade, a resposta, eu vou ficar em cima do muro aí assim, não, mas no mundo ideal, eu particularmente falando, eu gosto muito da questão de consultiva, porque às vezes a pessoa ela tá bitolada assim, tá sempre olhando aquele mesmo problema, e se você tem uma organização de analytics que atende de fora, olhando com um olho um pouco diferente, olhando o processo, olhando qual que é o objetivo, talvez essa pessoa de fora pode propor soluções que atendam a necessidade do negócio e melhora desempenho e eficiência. Maravilha. Se você puder matar esse compartilhamento, eu agradeço, tá, Maurício? Eles não me veem. Beleza. Só fica te vendo aí. Legal, ótimo. Agora, continuando aqui, Bruno Pereira, excelente. João, excelente. Aline Corrêa falando, o mercado está aquecido, mas tem muita vaga por aí, que é de analista e o requisito abrange arquitetura, engenharia, DataVis, tudo junto. Realmente, Aline, o que eu tenho visto é o seguinte, muitas pessoas nem sabem direito, definem o escopo da vaga, vão pedindo tudo. Aí, quando você quer pagar 4 mil, calma aí, espera um pouquinho, né? Às vezes, também, quem coloca a vaga não está entendendo o que quer, às vezes, quem está pedindo também não sabe o que você precisa, e é importante a organização entender, Maurício, escrever tua opinião também, que tem que ter um time multidisciplinar, tem que ter o arquiteto, tem que ter o engenheiro, tem que ter o cientista, a menos que a sua empresa seja muito pequenininha, e aí você tem aquela pessoa que tem que ainda fazer um pouco de tudo. Mas como ela ainda é muito pequenininha, você não tem uma quantidade de dados que te justifique, né? Você não está numa via varejo operando Black Friday. Então, se justifica ter, por exemplo, um super Maurício que vai mandar bem em todas as direções. Qual que é a tua opinião, Maurício? Eu compartilho muito da mesma opinião, mas aí eu acho que a questão é o próprio gestor da vaga, o recrutador, ele tem que estar bem próximo da equipe de RH, porque
tudo bem, talvez ele precisa realmente, por ser uma empresa um pouco mais pequena, de uma vaga um pouco mais generalista, porque você ainda não tem uns processos muito mais definidos e tudo mais. Mas quando você já vai para uma empresa já que está num nível de maturidade um pouco maior, vai sim já ter as posições e funções um pouco mais bem definidas. Então, também uma questão do gestor da vaga também está sempre próximo do time de recrutamento para saber a demanda, o que ele precisa. Aí eu volto, né? Qual o objetivo que ele quer com aquela vaga específica? É isso daí. O Rafael falou, eu quero bolsa, cola no Labdata, Rafael. Cola no Labdata que você vai ter, se Deus quiser. Cola no Labdata. Se puder, vem sábado me conhecer pessoalmente, hein? Estamos lá no Labdata Experience. Nós vamos fazer uma brincadeira bem legal dentro do metaverso. E o aluno, o candidato, o colega que estiver lá, vai estar lá no metaverso, Rafael. Vai estar um ambiente lá e vai ter um objeto escondido. A pessoa que achar o objeto e trouxer na minha mão, eu vou estar lá em Avatar, num tempo que eu determinar, vai ganhar 10 mil reais de desconto. Oh! Então, quem sabe é você, hein, Barros? Estou torcendo por você aí, tá? Ana Lúcia dando parabéns novamente. A Flávia, uma pergunta bem legal da Flávia. A governança dos dados é de responsabilidade de quais profissionais? Olha que pergunta profunda. A governança é de responsabilidade de quais profissionais? Na verdade, se você for abordar o dado como um ativo da sua companhia, ele vai ser responsabilidade de governança de todo mundo. Porque se eu tenho um relatório que tem determinada informação, então eu tenho que saber, independente da minha posição, se eu sou um cientista de dados, se eu sou uma pessoa de negócio, eu preciso saber qual que é a informação que eu estou utilizando, se eu for compartilhar isso com alguém, se ela fazer a pergunta, você realmente precisa dessa informação, por que você precisa, qual que é, precisa estar sempre embasado em relação a isso, né? Então a responsabilidade é de todos, independente se trabalha, inclusive, numa área de analíticos ou não. Perfeito, é isso aí. Também concordo com ele. É de todos, a governança, todos têm que zelar pelos dados, ainda mais agora a lei de proteção de dados. Todo mundo tem que tomar conta dos dados. Claro que você tem ali um time principal que conhece o dado, o dicionário do dado, que ele é o principal profissional que está ali mais de frente para responder pelos dados e, eventualmente, algum problema. Mas a pergunta é, a governança é de quem? É de todo mundo, tá? Lucy, oi Lucy, boa noite, Lucy querida. Ela perguntando uma coisa aqui legal. Lucy também sempre acompanha o Labdata aí nos eventos. Maurício, tenho acompanhado sobre a evolução do cargo de analista de negócio para arquiteto de soluções de negócios em empresas mais maduras, data-driven. Vocês consideram este tipo de perfil arquiteto de solução de negócios? Sim, porque, na verdade, o especialista de negócio, se ele está em contato com um cliente da área de negócio, ele realmente precisa saber a necessidade dele e não necessariamente vai ser apenas um modelo. Pode ser que esse cara tenha algum processo que ele precisa otimizar. Então, se ele tem uma boa, sei lá, conhece, por exemplo, a suíte da Microsoft de Power Automate, conhece diversas ferramentas, ele tem condição, sim, de propor uma melhora para aquele processo, que não necessariamente isso vai ser uma análise ou um relatório e assim por diante. Então, sim, eu compartilho um pouco dessa opinião, porque, no fim, você vai aumentando o leque de soluções que os seus analistas de negócio têm para proporcionar para o seu negócio. Exatamente. Estou gostando de ver vocês aproveitando os profissionais, pessoal. Dentro dos nossos festivais, vem assim pessoas muito importantes, muito relevantes, pessoas que operam o dado de verdade, sabe assim? Ele opera o dado de verdade, então estou gostando muito das perguntas e respostas, estamos tendo aqui uma super aula. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. O Ronísio. Ô, Ronísio, um abraço para você aí, muito prazer. Gostou aí da FIA sempre surpreendendo, que bom, a Abdata está sempre na frente. Grande Paulo, boa noite. E aí, Paulo? O nosso colega que vai falar às 9 horas sobre People Analytics. O pessoal não vão embora, fique aí, não vão embora. Não é porque o Maurício deu um show que vocês ficaram cansados, né? Quem está cansado vai pegar café, vai pegar Todd, vai pegar um Gatorade e não vai embora. Não pode ir embora, tá certo ou não, Paulão? Chegou agora o Paulo Data Driven. Não percam o Paulo, que será às 8, às 9. Eu ainda tenho 5 minutos aqui. O Maurício está 20 minutos aqui sendo sabatinado e está mandando bem tudo aqui.
Mais uma pergunta para você. Se estiver cansado, você fala, tá, Maurício? Eu estou me animando aqui. Eu gosto bastante do assunto. Então, tá bom. Uma pergunta bem legal aqui, olha. Flávia, olha que pergunta, hein? Profunda essa aqui. Para trabalhar com modelos preditivos, quais os benefícios de trabalhar com Data Lake? Data Lake. Como na live tem pessoas que não conhecem da palavrinha Data Lake, se puder até falar um segundinho o que é um Data Lake, bem alto nível, assim, bem tranquilinho, né? O que é um Data Lake e quais são os benefícios? Geralmente os processos que eu estava falando ali, eu estou sempre um pouco mais falando de data warehouse, né? Então, já estou falando de um dado que já é um pouco mais estruturado. O Data Lake é como se eu fosse dar um passo para trás, né? E vou ter mais informações, inclusive informações não estruturadas. Pode ser que eu esteja trabalhando com mídia de áudio, pode ser que eu tenha trabalhado com imagem e assim por diante. Aí eu vejo o benefício do Data Lake é porque, dependendo para o tipo de aplicação e de resposta que você precisa, você consegue fazer esse ingeste e deixar a informação ali no Data Lake e você consegue atender outros tipos de processo. Pode ser que a questão, não sei, você está interessado em fazer algum processamento de voz e assim por diante. Então, esses dados eles vão estar ali no Data Lake mais cru, por assim dizer, e ele vai, do mesmo modo, de certa forma, ele vai estar disponível se você quiser utilizar isso em algum outro processo. Qual que era a pergunta, que eu perdi um pouco a pergunta, especificamente, do benefício de Data Lake para... Exatamente. Para trabalhar com modelos preditivos, quais os benefícios de trabalhar com Data Lake? Então, é um pouco mais complicado, porque, para ser bem sincero, na prática mesmo, eu nunca apliquei a questão de machine learning com imagem, com muito dado não estruturado, sabe? Talvez o Brunão que me fez a pergunta, o Bruno... Posso te ajudar, Maurício? Por favor. Aí, pessoal, depois de 1 hora de palestra, de 20 minutos, de tantas perguntas, eu vou ajudar o nosso super Maurício. Então, qual que é a ideia de fazer um data lake, né? Quando uma empresa faz um data lake? Então, você tem um repositório de dados central, onde todas as pessoas colocam os dados nesse repositório. Em geral, quem toma conta do data lake é o time de arquiteto de dados, engenheiro de dados, e você joga o dado bruto e depois vai fazer outras camadas do dado, tá? O dado bruto, o dado trabalhado, transformação de dados, você tem ali, e você tem uma governança total dos dados. Então, todas as pessoas da empresa acessam esse mesmo repositório, que é o Data Lake, né? Esse mesmo repositório, esse mesmo banco de dados com as devidas autorizações. Então, o Maurício pode mexer numa parte, o Paulo outra, a Alessandra outra. Então, cada colega vai ter uma certa instância e autorização para mexer. Qual o benefício de trabalhar o modelo preditivo já lá no Data Lake? Então, os dados estão lá, você já faz o seu modelinho lá numa camada, ele já fica guardado nesse repositório central, você já pode colocar o modelo até em produção lá dentro. Então, você já está como se fosse o coração da operação e você está modelando dentro do coração. Algumas empresas não, elas fazem uma cópia do dado, copia para outros ambientes e a pessoa manipula, mexe. Então, quando a pessoa já está num nível assim, um monstro sagrado como o Maurício, ele já está habilitado a entrar no Data Lake, porque lá, né, deu ruim. Então, ele já está habilitado. É como se fosse o Harry Potter, já tem aquela varinha, né? Como chamava a varinha dele, do Harry Potter? Gente, quem está na live é a Nimbus 2000. Tinha uma varinha mágica e você já está habilitado, tá certo? Para ir lá, tá? Então, esse é o Data Lake e tem essa facilidade. Última pergunta, e aí eu vou passar para o Paulo, porque ele já está ansioso para começar aqui, ansioso, que é o seguinte. O Ademar falando, sou auditor da área pública e vejo o potencial do Analytics em várias atividades. Eu também, hashtag tem Analytics em tudo, adoro. Contudo, entretanto, todavia, é triste a falta de apoio para conseguir estruturar e acessar dados entre os mais diversos órgãos públicos. Ademar, eu vou matar aqui porque o Maurício já está cansado. Não é só em órgão público, não. Em empresa pública e privada está difícil, né? Penso ainda que, não sei a opinião de vocês, mas depois o Paulo e o Maurício podem falar, penso que a maioria das empresas está atrasada. Cadê dado? O dado está no Winchester, está no pendrive, está no mainframe, está no HD. Primeiro que não juntaram o dado ainda. E aí não junta por vários motivos.
Tem empresa que não sabe organizar dados. Tem empresa que tem briga. Quem é que vai tomar conta do dado? Sou eu, é o Paulo, é o Maurício. De quem é o dado? Cadê o dado? Aí fica na briga do dado, ninguém disponibiliza o dado. Outra, se eu colocar os dados no Data Lake, se eu passar o dado, eu vou perder poder. Agora eu perco o poder, porque o meu poder é simplesmente esconder o dado. Então, assim, Ademar, não fica chateado que é área pública. Eu conheço muitas empresas que não são da área pública que ainda não conseguiram apoio, tá certo? Para trabalhar com os dados. Então, qual que é a minha recomendação para você? Ademar, faz um pilotinho, um pequeno banquinho de dados, não é isso, meninos? Um pequeno probleminha, usa o R, né? Usa o Python, usa um software gratuito e mostra o impacto, Ademar. Vai com calma. Aí o pessoal fala, uau, funcionou. Aí você vai ter os aliados, conversa com um, conversa com outro, vai fazendo aliado. E aí você vai, aos poucos, trazendo projetos, trazendo da importância e vai conseguindo fazer, resolvendo problemas mais complexos. E aí, conforme você vai conseguindo fazer o seu marketing, vai tendo apoio de pessoas cada vez mais importantes, tá bom, Ademar? Não é um problema só do setor público, ok? Agora, claro que o auditor pode ter outros problemas na frente. Será que todo mundo quer mostrar os dados para o auditor? Não sei. É uma pergunta, gente, tá? Não é para me matar. Será? Eu não sei. Oi, Paulão, por favor, você queria falar? Eu ia comentar que o meu case agora fala justamente sobre isso, quando você pode construir casos de sucesso com poucas ferramentas. Gostei. Não perca, quem já está até aqui vai ficar mais uma hora. Não perca como construir cases com poucas ferramentas. Ademar não vai embora. Você vai ficar aqui na live do Paulo e eu tenho que terminar a live do Maurício. O Barros perguntando, professora, confirma o horário do Lab Data Experience. O Lab Data Experience vai ser sábado, de forma presencial, na Paulista. Eu vou estar lá todo vapor, 300 por hora. O horário vai sair a programação. Tudo indica que será das 9 da manhã, 1. Vai ter sessão de gamers. Paulão, você joga game? Gamers, campeonato valendo prêmios. Vai ter sessão de filmes, pode trazer a tua mãe. E vai ter uma palestra minha lá no metaverso. E vai ter uma super brincadeira de Advanced valendo R$10.000. Localizou o objeto e trouxe na minha mão, não eu, meu avatar, que eu vou estar lá, ganhou R$10.000, tá? Para fazer o meu curso de pós. Muito obrigada, tá bom? Maurício, foi muito divertida essa live, gostei muito, de verdade, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? E volte sempre. Muito obrigada, Maurício. Obrigado, viu, professor? Obrigado. Boa sorte aí, Paulão. Boa apresentação. Prestigia ele.